O Gilmar Mendes desarquivou a investigação contra Bolsonaro por suposta omissão na pandemia. O ministro do Supremo mandou desarquivar essa investigação por olha que coisa interessante isso. Suposta omissão de autoridades do governo Bolsonaro na gestão da pandemia. Lembra da da CPI da Covid-19, protagonizada por Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues? Então, todo aquele estardalhaço que eles fizeram, aquele tribunal patético, odioso que eles inventaram, não surtiu efeito algum, Adrilles Jorge. E a gente está vendo aqui o sistema que eu considero golpista. Essa é a minha tese, Adrilles. O sistema, só para ver se você concorda comigo. Judiciário, imprensa nacional, governo federal, o executivo, e os presidentes dos poderes. Eles golpearam a República Brasileira e não existe hoje, e daí é aí que entra a estratégia que eu quero jogar para vocês, não existe hoje um mecanismo para você restabelecer esse equilíbrio entre os poderes, ou existe sim pressão junto aos senadores para parar com isso? Porque isso daqui, para mim, é ele usando o cargo dele em prol de alguma agenda política. Não tem outra justificativa nesse caso. Não é uma agenda política, é a agenda política do Supremo Tribunal Federal é calar, destruir e massacrar todo o princípio de direita brasileira. Tem sido assim nos últimos 2 anos, que eles identificam como bolsonarismo. Não é à toa que o próprio Gilmar Mendes falou. Bolsonarismo, a tática deles, a política deles é matar. E aí quem que é bolsonarista? Eu não sou bolsonarista, não sou nem um cara essencialmente de direita, mas eu sou a favor de liberdade. E aí eles vão ressuscitar tudo. Ou seja, eles já tornaram o Bolsonaro inelegível. Quantas pessoas estavam na rua defendendo o direito político do Bolsonaro? 0. Por quê? Por que não estavam? Porque não querem Bolsonaro? Bolsonaro é uma liderança política sólida no país que teve 60 milhões de votos. Porque tem medo, as pessoas têm medo. Elas vão pra rua, elas têm medo de ser presas, têm medo de ser caçadas, têm medo de ser processadas. Quer dizer, processada não, presa, né, preventivamente, que é o que aconteceu com as pessoas do 8 de janeiro. Existe uma atmosfera de medo, de repressão e de opressão. E aí eles vão fazer qualquer coisa. Vão caçar o Moro, vão caçar a Carla Zambelli, vão caçar já caçaram o Dallagnol, já caçaram o Bolsonaro. Agora, a última coisa que tem é tornar o Bolsonaro preso. Crime de omissão em relação à pandemia. O que é exatamente crime de omissão em relação à pandemia? Sim, Bolsonaro falou algumas basófias durante... Eu acho que o discurso dele anti-vacina foi um pouco incisivo demais, mas ele comprou vacinas. Foi um dos primeiros países do mundo a ter vacinação em massa. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter vacinação em massa. Agora, teve contestações. O isolamento social é contestado hoje no Brasil e no mundo pela própria ciência. Até o uso de máscaras tem uma série de contestações. E o Brasil parece que não existe essa contestação. Tiraram o poder do Bolsonaro no curso da pandemia, chamando-o de omisso agora, sendo que o STF comandou municípios e estados no combate à pandemia, com táticas, a meu ver, equivocadíssimas, que pioraram a situação sociofinanceira das pessoas. Como diz a própria ONU e o Banco Mundial, centenas de milhões de pessoas podem morrer de miséria em relação ao isolamento social que foi feito de maneira atabalhoada e precipitada durante a pandemia. Tudo isso o Bolsonaro, sim, da maneira às vezes agressiva, às vezes leviana, às vezes incisiva, ao estilo meio brucutu dele, falava que a ciência hoje está se coadunando a ele. Há 2 vacinas proibidas hoje no Brasil, a AstraZeneca e a outra que me foge o nome, e a Janssen. Ou seja, tudo isso foi colocado de maneira de contestação a esses princípios ditatoriais que foram colocados durante a pandemia. Eu acho que tinha que ser processado o próprio Supremo e alguns prefeitos e governadores que eventualmente tolheram a capacidade de liberdade, de ir e vir, de ascensão socioeconômica e das escolas do Brasil que ficaram fechadas durante 2 anos. Isso tudo o Bolsonaro falou. Talvez ele tivesse que ganhar um prêmio Nobel por essas coisas que ele falou, enquanto o único líder que alertava por essas coisas no mundo, talvez com exceção do primeiro-ministro da Suécia ou coisa do tipo assim. Agora, eles estão fazendo qualquer coisa para destruir não só o Bolsonaro, como todo o espectro da direita brasileira. E aí a gente volta exatamente no mesmo ponto, Rafael. Enquanto não houver uma reação sistemática a essa junta ditatorial que está massacrando, estão esticando a corda e ninguém está oferecendo nenhum esboço de reação, a gente vê o discurso do Tarcísio, a gente vê o discurso da Damares, a gente vê o discurso do próprio Bolsonaro dizendo vai iluminar a cabeça do Alexandre, vai iluminar a cabeça do STF. Não tem reação plausível contra quem está cortando a sua cabeça. Carrasco vai decapitar. O golpe está dado, golpe está dado e o golpe está dentro das instituições,
falando em democracia, falando em liberdade, falando em responsabilidade e cortando a cabeça da liberdade, cortando a cabeça da democracia brasileira.